Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Zinho faz uma análise desse momento atual do Palmeiras na temporada. Líder da Libertadores, na segunda colocação no Campeonato Brasileiro e com grandes jogadores ainda para desempenhar um bom futebol. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Zinho, eu quero te ouvir também sobre o Rogério. A sensação que eu tenho é que, obviamente, ele vem cada vez mais em evolução, se consolidando, mas eu acho que ele ainda recebe narizes torcidos, às vezes, pelo que ele foi como goleiro. Sabe assim, eu acho que tem gente que não dá o braço a torcer, assim, seja de público... As pessoas precisam saber separar, né? Que é difícil você separar o Rogério São Paulo, o goleiro São Paulo. Mas como treinador, eu acho o Rogério Ceni um bom treinador. Eu também acho. Eu acho ele muito bom treinador. E com margem ainda de evolução. As entrevistas do Rogério, quando perguntado sobre as partidas, né, o que aconteceu... Ele fala de jogo, né? Ele fala do jogo, ele fala das mudanças táticas, ele fala o que aconteceu, é muito legal. Eu também acho. O que falam, e a gente percebe também mais ou menos, é que o dia a dia do Rogério é um pouco mais cansativo, um pouco mais... Porque ele exige do jogador aquilo que ele era como jogador. Né? A perfeição, um cara que exigente, perfeccionista e tal. E aí ele começa a ter alguns atritos porque ele não consegue. Rogério Ceni só teve um, Marco só teve um, Zinho só teve um, Pascoal só tem um, Felipe Mota só tem um. Né? Por isso que a gente nasceu, cada um nasceu com a sua digital. E aí é um pouco mais complicado. Zinho, o Palmeiras perdeu, o Bahia venceu, o Campeonato Brasileiro começou com alguns times aí mostrando sua força. Aí essas duas equipes são equipes que vão brigar pela parte de cima da tabela. O Bahia vinha de alguns empates, né, na competição, até o Rogério trabalhando o seu elenco, porque estava visando também os jogos de Libertadores. Mas é um time muito forte, o time do Bahia, um time que já vem sendo preparado há algum tempo. Chega novas peças, claro que o Rogério participando disso, para a montagem desse elenco, para ter peça de reposição, e você vê que ele ganha o jogo muito com o elenco dele, né, com as trocas que ele faz. Concordo com o Zé, um duelo tático muito interessante, dois treinadores estrategistas, né, a gente elogia muito o Abel e a gente tem que elogiar muito o Rogério Ceni também. Foi um duelo dos dois ali, um mexe aqui, o outro nessa mexida faz também alterações para tentar vencer esse duelo tático. Um jogo muito equilibrado, assim, você vê a posse de bola mesmo, muito parecida, um pouquinho a mais para o Palmeiras. Finalização não, o Palmeiras finalizou bem mais, jogando em casa, o momento do Palmeiras, as vitórias fora de casa do Palmeiras, o 100% na Libertadores, ganhou aquela moral de novo, aquela desconfiança que, né, o torcedor já estava reclamando, já estava vendo um tipo de cobrança em cima do próprio Abel. As vitórias fora de casa, né, o bom momento, deu essa confiança. O Abel até mesclou, né? Porque ele deixou no banco o Estevão, como vocês falaram, o Paulinho está voltando, né? Daqui a pouco vai ser titular desse time, mas estava no banco, o Vitor Roque estava no banco. Então, assim, algumas peças que a gente sabe que vai ser titular no time estavam no banco. Ele explorando o seu elenco, dando oportunidade, o Maurício voltando, o Felipe Anderson jogando ali mais pelo meio, o Flaco Lopes tendo uma sequência na frente, o Facundo, né, que é um jogador muito tático, um cara que corre o campo todo, que se movimenta muito, tendo também uma sequência muito grande de jogo. O Abel explorando isso, mas pegou pela frente um time organizadinho também, muito bem estruturado. Eu acho que o empate seria um resultado até mais justo, pelo que eles produziram, né, e pela competência dos treinadores. Mas é o futebol. Aí você pega lá os 48 do segundo tempo, um time tecnicamente com qualidade, com opções, e nessa proposta de jogo do Rogério Ceni, né, entregou um pouquinho mais a bola para o Palmeiras, normal, jogando em casa, propõe mais o jogo, o time da casa. Ele nesse contra-ataque encaixou e qualidade, né, do garoto que entra no jogo, Kaique, faz um gol bonito. Teve outras chances, né? Teve chances para os... Eu também gostei do jogo. Zé Elias falou, acho que foi o Zé Elias que falou, né? Eu também gostei do jogo. Acho que foi um jogo de muita movimentação, os jogadores buscando vitória, os times buscando a vitória. Agora, o tropeço do Palmeiras em casa chama atenção pela sequência que estava tendo fora de casa. Então, voltou para sua casa. O Palmeiras é muito forte em casa. E aí escapa aquela chance de vencer e manter a liderança do campeonato, mas está próximo do Flamengo, tudo ainda nesse início.
muita coisa para acontecer e volto a dizer, para finalizar, os dois times vão brigar pela parte de cima da tabela. Vamos mostrar números do ataque do Palmeiras. Foi um ataque que, de novo, essa é uma versão do Palmeiras mais do Campeonato Paulista do que foi começo de Campeonato Brasileiro e Libertadores, Pascoal. Mas vamos lá, 21 chutes no alvo, 2. A gente tem aí até a distribuição de jogos, lembra muito aquele scout de NBA, né? Aquela que está à sua direita, ela foi salva pelo zagueiro. A única defesa do goleiro do Bahia foi naquela bola no chão. Só uma defesa fez o goleiro do Bahia a partida inteira. Para fora, 13, bloqueadas 6, gols esperados 1,35. De um Palmeiras que, repito, eu acho que fez um bom jogo contra uma ótima equipe. A equipe do Bahia é muito boa, mas esse é um dado que chama atenção, assim, tanto os números quanto ali o índice de precisão, né? A gente viu que foram muitos chutes para fora e tal. Esse é um problema crônico do Palmeiras ou é pontual nesse jogo do Bahia, Pascoal? Não, eu acho que esse é um jogo... O jogo foi legal. Esse tipo de jogo é que traz o torcedor de volta, alimenta a esperança do torcedor, né? Vocês falaram a respeito da movimentação do Bahia. Se você tem o olhar mais detalhado pelo que aconteceu, é o seguinte, ó. O Eric Pulga é ponta, jogador para correr, jogador de velocidade. O Caulinho é um jogador que toca a bola rapidamente, perfeito? Entrou no lugar depois entrou no lugar o Caulinho, o Eric entrou no lugar do Everton Ribeiro. O Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, é um jogador também de velocidade. O centroavante, que era da seleção do Uruguai, da seleção de base, é convocado para a seleção principal. O Kaique tira o Ademir, que é um jogador de velocidade, bota o jogador de velocidade, e tira o Caio Alexandre e bota o Acevedo no meio campo. Então, as alterações do Flamengo, ou perdão, do Bahia, na parte final do jogo, o que elas promovem? Calma, Pascoal, calma. No Flamengo a gente vai falar daqui a pouco. O que o Bahia faz? O Rogério Ceni permite que o Palmeiras avance, mas coloca os jogadores de velocidade para ter o contra-ataque, para ele ficar com o contra-ataque. E o Bahia teve o contra-ataque. O Palmeiras faz as suas modificações, as entradas... Quando entra o Estevão, muda a história do jogo. E quando entra o Paulinho, muda de novo a história do jogo, né? Porque eu concordo com o Zé, eu não sei se o Paulinho está... Não me parece. 100%. Se ele tiver 100%, joga a próxima, dá a camisa para ele e fala, começa lá o jogo, você vai jogar e tal. Porque o goleiro do Palmeiras fez 4 defesas, o goleiro do Bahia fez uma, né, ao longo da partida. Essa defesa que a gente mostrou aí foi a defesa do goleiro do Bahia, que é no chão, nessa caneta que o Estevão dá dentro da grande área, ele dá uma caneta... Né? Já passou isso aí. A da caneta é que vai salvar a bola de cabeça, essa aí que o Estevão tenta finalizar. O Palmeiras perdeu gols, assim, como é que eu vou dizer para você? Gols incríveis. O Maurício perdeu um dente. Inimagináveis. O do primeiro tempo do Maurício, ali não é força, é jeito, né, Zé? Diria Jair Pereira. Sim, ali não é força, é jeito. Dá um tapa na bola, só aquele tapinha para tirar o peso. Acho que o Zinho foi treinado pelo Jair. Jair ia falar assim, meu garoto, aqui não é força. Jair Pereira. Aqui é jeito. Ali é jeito, não é força. Grande Jair Pereira. Jair Pereira, gente boa demais. Um beijo para ele. Eu encontro com ele aqui no Rio, sempre aqui, maravilhoso. Maravilhoso, foi meu treinador. Fomos campeões da Copa do Brasil no Flamengo. Mudou minha carreira. Jair Pereira, espetacular. Cara, muito bom, gente boa. Histórias maravilhosas com o Jair Pereira. Depois vocês Você tá pensando, né? Eu não vou nem começar com essa. Não vira resenha. Tá voltando a história aqui, pessoal. Tá voltando a história aqui. Calma, Zé. E aí, essas modificações do Bahia mudam o tom do jogo para a parte final e o Bahia sai com... Eu confesso para você, se o Bahia tivesse ganhou o jogo, legal, mereceu ganhar o jogo. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, legal, o Palmeiras mereceu vencer o jogo. Jogo de trocação, jogo legal, jogo disputado, jogo trabalhado, jogo que teve iniciativa. As duas equipes tiveram iniciativa na partida, isso é muito legal. Não é só um time atacando e o outro defendendo. Não, vou ficar aqui atrás. Não. O contra-ataque eu quero, me interessa. Eu tenho um jogador para isso. É isso que fez o Bahia. O Palmeiras tinha jogadores para pressionar o time do Bahia em casa, pressionou. Eu contei 4 gols desses inacreditáveis de Almeida. Não é, tem sobrenome, né? Inacreditável de Almeida. Não é só inacreditável. Porque o Palmeiras perdeu uns gols que outros times fariam. Mas o Palmeiras não faz. Aí essa que você perguntou para mim. É a recuperação do Paulista? Não.
Eu acho que aqui é uma página virada. O Campeonato Paulista serviu para o Palmeiras encontrar um time, né? Para encontrar um time para essa parte do campeonato, que ainda pode melhorar com esses jogadores que estão entrando. Um deles é o Paulinho. O Felipe Anderson não teve a mesma atuação que teve em partidas anteriores, né? Que foi muito bem. Dessa vez não foi tão bem. O Maurício não é que o Maurício tenha jogado mal, ele perdeu gol. E perder gol faz diferença. O Flaco Lopes não joga bem ou não joga mal, não tem isso. Ou ele faz gol ou ele não faz gol. Se ele não fizer gol, ele não foi bem. Se ele fizer gol, legal, é o que ele sabe fazer. Então, essas coisas que acontecem em uma partida de futebol são muito diferentes. Eu acho bom poupar jogador, mas eu não pouparia desde o início, né? Eu sou daqueles que gosta de ver os melhores em campo desde o início. Eu começaria com a cavalaria, com a tropa de elite, e depois eu vou tirando, porque pode fazer 5 alterações. Vão mudar? É 5? 5. Pode mudar? Pode. Tem 5? Então tá bom. Então você vai tirando ao longo do jogo. Você não precisa tirar, botar os caras no banco para depois colocar. Sabe por quê? O cara fica aqui. Bota o Estevão. Você não vai botar o Estevão? Ô, Bel, você tá maluco? Deixou o Estevão no banco? Fica os caras. A turma do amendoim é chata, cara. Os caras são chatos aqui. Então fica os caras perguntando ali, querendo saber. Por que você não botou? Porque, cadê o Paulinho? Não tá bom pra jogar. Bota o Paulinho aí, Abel! Aí fica os caras gritando ali. Sem necessidade. Bota os caras que são bons pra jogar. Mas essa frase do Abel aí é perfeita, né? Do afobado? Eu não acho que foi afobado. Não fomos eficientes. Não fomos eficientes. Eu senti falta da palavra que ele sempre usa. Faltou eficácia. O Palmeiras não teve eficácia no dia de ontem. Mas o faltou eficácia tira um pouco do braço dele, né? Da culpa dele, né? Porque transfere a culpa para os jogadores. Vamos. Muito bem, vamos falar do Palmeiras agora. Palmeiras que perdeu para o Bahia, perdeu ontem um jogo, perdeu nos acréscimos ali. Aliás, um belo gol do Kaique numa triangulação, numa tabela ali com o Cauli. No finalzinho, um jogo interessante. Foi uma espécie ali de jogo de xadrez entre o Abel Ferreira e o Rogério Ceni. Um fazia uma modificação, o outro tentava anular. Fato é, PVC, que foi uma sequência de 7 vitórias seguidas que foi interrompida. Palmeiras vinha de 3 vitórias pesadas fora de casa, Inter, Fortaleza e também lá nas alturas de La Paz, onde você esteve, contra o Bolívar. E em casa não concretizou esse resultado, né? Não continuou com essa sequência vitoriosa. Faltou, foi eficácia para esse Palmeiras, que teve jogadores importantes entrando ao longo da partida, como o Vitor Roque, como o Paulinho, como o próprio Estevão, que começou no banco? Eu acho que é importante dizer, primeiro, que o Bahia ganhou o jogo. Sim. Muito bem pontuado. Porque o Bahia jogou muito bem. O Palmeiras não jogou mal. O Abel detalhou na coletiva que achou que o time foi ansioso no último terço do campo. Eu concordo, acho que o time foi ansioso, mas o time não jogou mal. Podia ter vencido o jogo. Mas o Bahia ganhou o jogo porque o Bahia jogou bem. Esse é o ponto central. O segundo ponto é que tem uma curiosidade. Da onde vem a ansiedade do Palmeiras? Eu tenho uma hipótese. Porque quando você pega o Palmeiras fora de casa e o Palmeiras em casa, por que o Palmeiras não está ganhando em casa e coincide com um período que já acabou da crise, do litígio da arquibancada com o campo? Ontem a torcida cantou, pela terceira vez seguida, cantou o nome dos jogadores. Então, essa crise acabou. A crise da torcida não cantar mais o nome dos jogadores, protestar o tempo inteiro, isso não existe mais. Mas talvez isso tenha criado uma pressa de contentar a arquibancada, que talvez signifique essa ansiedade dentro do jogo. Talvez. É uma hipótese, não é uma certeza. O fato é que o Palmeiras ganha fora de casa e ganha pouco no Allianz Parque, nos últimos 6 meses. Outro ponto é que o Bahia tem um jogo de muito refinamento técnico, muita construção de jogo, tem uma dificuldade de finalizar. Ontem o Bahia começou a rodada como o time que menos finalizava certo no campeonato e finalizou certo 3 vezes, uma delas esse gol do Kaique, num erro, para mim, do Emi Martínez. Daqui a pouco a gente mostra na prancheta. Vamos dar uma olhadinha como é o Palmeiras, como tem sido o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras como visitante, para a gente ilustrar aí em números o que o PVC está dizendo. No Allianz Parque são 13 jogos,
na temporada, né? Com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 10 gols pró, 10 gols marcados, 8 gols contra. E como visitante, 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 33 gols marcados e 14 gols contra. Ou seja, um desempenho muito superior aí como visitante em relação aos jogos disputados em casa, PVC. Esse gráfico tem 16 jogos como visitante, porque é desde a última derrota fora de casa para o Corinthians, dia 4 de novembro. Ah, é verdade. Nesse mesmo período, foram 13 jogos no Allianz. E são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Se você quiser comparar 16 a 16 jogos, aí vão ser 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 4 derrotas. Mesmo assim, de 16 jogos, o Palmeiras só ganhou 7. E fora de casa ganhou 13. O que está acontecendo? O livro do Abel conta que quando ele chegou, a primeira coisa que ele percebeu foi que o time ganhava mais pontos fora de casa do que em casa, e juntou os jogadores e disse, não pode ser assim. O que está acontecendo? E eles falaram do gramado. E aí passou a se irrigar mais o gramado. Hoje não é o gramado. O que está acontecendo? Tem uma coisa para perguntar e para compreender. A minha hipótese é o litígio com a arquibancada, que acabou, deixou uma ansiedade maior no elenco? É uma hipótese, não é uma certeza. E acabou mesmo? Já é uma outra relação? Melhorou a relação. Uma parte da torcida ontem reclamou, o Danilo Levieri relatou, que ouviu gente falando, por que contratou o Vitor Roque? Esse sistema não serve para nada. O Flaco é muito ruim. Mas esse é um pedaço de torcida que sempre teve. A uniformizada voltou a incentivar. Voltou a cantar o nome dos jogadores antes do jogo. Então, o litígio acabou. Pode ter deixado um rescaldo, mas o litígio não existe como existia 2 meses atrás. Se a relação com a arquibancada não é mais uma pedra no sapato, PVC, do Abel, o Rogério Ceni é, né? O Abel tem tido dificuldades diante do Rogério Ceni e nesse Palmeiras e Bahia não foi diferente. E o PVC vai nos contar agora na prancheta dele por quê e o que acontece. Eu acho que tem 2 coisas. O time do Bahia é um pedaço. Eu acabei fazendo diferente um pouquinho, Luísa. A gente vai ver na tela. Vamos ver a anterior antes, primeiro, pode ser? A tela do time do Palmeiras posicionado quando terminou o jogo. Que era o Paulinho, que o Abel chamou de meia-direita. Por quê? Porque o Paulinho joga como um ponta de lança atrás do Lopes. E o Vitor Roque vai jogar na ponta esquerda. O time terminou a partida assim, com o Emiliano Martins e o Lucas Evangelista, que entraram no lugar do Richard Rios e do Aníbal Moreno. O Estevão mais para a direita, o Paulinho por trás do Flaco Lopes. Quando o time atacava, o Piquerez subia com ponta esquerda e o Vitor Roque virava segundo atacante junto com o Lopes. E o Lucas Evangelista chegava um pouco mais ainda. Então ficava um 3-1-6 quase. 3-1-1-5. Era assim. Mas a base do Palmeiras, que estava atacando muito e se expondo porque queria ganhar o jogo, com 4 atacantes, na defesa, aí a outra tela, o Palmeiras marcava individual. E aí é que eu acho que tem um ponto central. O Bahia joga 4-1, 4-1, faz o William José sair para fazer a parede, faz os 2 meias rodarem e baterem na marcação individual do adversário, mas faz o time principalmente circular para jogar os 2 pontas nas costas dos laterais. Na tela seguinte a gente vai ver que o Palmeiras no final do jogo estava marcando individual, aliás, marcou individual o jogo inteiro, e aqui você tinha, por que o erro do Martínez? O Gomes está com o Lúcio Rodrigues. O Kaique está com o Giai, mas o Benedetti saiu porque o Gustavo Gomes está com o Lúcio Rodrigues. Então quem tinha que marcar o Kaique? O Giai. O Benedetti veio com ele no primeiro combate, mas o Giai estava na sobra. Onde é que sobrou? O Martínez está muito longe do Cauli. E quem marca o Cauli é o Emiliano Martínez. O que errou aqui foi o Martínez que não encostou no Cauli. Se o Emiliano Martínez encosta no Cauli, o Cauli não joga. E aí não sai o passe. Por quê? Apesar do Giai chegar atrasado, o Benedetti estava com o Kaique e o Giai também estava. Por que o Kaique chegou na cara do Everton? Porque o Emiliano Martínez estava fora do Cauli. O fato de você ter uma marcação individual contra o time do Rogério, o Rogério movimenta muito as peças para os pontas entrarem na diagonal, como um facão, em diagonal.
E isso, na movimentação individual, se desencaixou um pedaço, desencaixou tudo. Foi o que aconteceu aqui. O M desencaixou do Cauli e saiu a jogada para o Kaique finalizar. E uma bela jogada, inclusive, que resultou nesse gol do Bahia, gol da vitória diante do Palmeiras. E vamos trazer aqui agora algumas informações do próximo adversário do Verdão, que é o Ceará, pela Copa do Brasil. Trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará, todos esses jogos foram no Campeonato Brasileiro. A equipe empatou um jogo, perdeu 2 e ganhou outras 2 partidas. Porém, nos últimos 2 jogos não venceu. Empatou com o São Paulo lá no Ceará e perdeu para o Bahia na Fonte Nova. Trazendo um recorte dos últimos 4 jogos do Palmeiras contra o Ceará, o Palmeiras venceu 3 confrontos e perdeu 1. Inclusive essa derrota foi no Allianz Parque. E as 2 partidas que fez lá no Ceará, o Palmeiras saiu vitorioso. Só mais um destaque, na temporada de 2020 que o Palmeiras venceu a Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentou o Ceará. Lá no Ceará o resultado foi 2-2 e no Allianz Parque o Palmeiras venceu por 3-0 e acabou se classificando para a fase seguinte. E a atual classificação da equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro é a 9ª colocação com 8 pontos. 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Para uma equipe que veio da 2ª divisão, está tendo um desempenho bem regular no campeonato. Então vai ser um jogo duro do Palmeiras lá para tentar sair vitorioso nesse jogo da Copa do Brasil. Lembrando que o destaque da equipe do Ceará nos últimos jogos é o atacante Pedro Raul, que ainda pertence ao Corinthians. Essas são as informações aí da equipe cearense. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo.